penduraram numa vara. Colheram também romãs e figo. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés e Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo de lá é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vivem lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas viviam no sul, na terra de Negueb, enquanto os heteus, jebuseus e os amorreus viviam na zona da montanha. E os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Amém? Até aqui. Bom, a história e o relato que eu quero contar para vocês é que Deus tinha falado com o povo de Israel, que tinha visto o seu sofrimento, tinha visto a sua angústia, tinha ouvido os clamores do povo dos hebreus enquanto eles habitavam na terra do Egito. Deus ouviu o clamor, Deus percebeu o quanto aquele povo vivia em sofrimento, vivia um escravo. Então ele chegou, se compadece do povo de Israel, dos hebreus, que ainda não era Israel, era apenas o povo hebreu. E ele fala bem assim, chama Moisés e como alguém, como líder, ou alguém escolhido pelo próprio Deus para poder falar bem assim, ó, volta do deserto, vai lá até o povo de hebreus, conversa com eles, convence que eu falei com vocês e tira aquele povo de lá. Então caminharam bastante tempo, várias vezes eles desobedeciam, várias vezes eles eram provados, mas uma coisa muito importante que acontece nesse momento é que a nuvem seguia durante a noite, em forma de fogo. Durante o dia, a nuvem protegia do sol escaldante do deserto. Eles puderam provar do pão que caiu do céu. Eles puderam provar da carne que saía do deserto. Ou seja, em um lugar que não podia haver nada, Deus era tudo. Em um lugar que ele não poderia existir nada de vida, Deus estava trazendo sempre o suprimento, estava sempre trazendo a proteção durante a noite, porque o deserto é frio durante a noite. Então estava lá uma coluna de fogo para o aquecê-lo durante o dia. O deserto é muito calor, então estava lá uma nuvem para poder protegê-lo do sol escaldante. Na hora que faltava água, falava Moisés batia a rocha, falava a rocha, então as águas fluíam. Então tudo o que eles precisavam para passar do deserto, para chegar a Canaã, Deus era com eles, Deus estava com eles e Deus era a sua provisão. Mas chegando alguns minutos antes da bênção, Moisés fala o seguinte, Deus fala o seguinte para Moisés, Moisés, reúne 12 pessoas que são as 12 tribos de Israel e leva até a terra de Canaã para espiá-las. Chegando lá, ele pega um cacho de uva que precisou de 2 homens para poder carregar. Um cacho de uva, precisou 2 homens para carregar. E Deus tinha falado para esse povo que era uma terra que manava leite e mel. Bom, eu fiz vários estudos a respeito do que seria esse leite e mel. Algumas referências me davam sobre as tâmaras que produzem o mel. Algumas referências me davam trigo que produziria o leite. Algumas referências me davam que o próprio Deus estava tirando de uma terra onde os egípcios não podem, eles adoravam esse tipo de animais. Cabra, ovelha, boi. E ele falou bem assim, prefigurando que Jesus seria o Cordeiro de Deus, ele fala bem assim, nessa terra eu não posso falar profeticamente a respeito do meu filho. Nessa terra eu não posso falar contigo pessoalmente, porque quando vocês saírem dessa terra, vocês imolarão um cordeiro e me sacrificar no deserto para me adorar. Por isso que ele dá uma ordem ao próprio faraó, disse, deixa o meu povo ir para me adorar. Por quê? Porque lá você era impedido de matar um animal, porque um animal para ele é sagrado. Então tinha toda uma história, tinha todo um propósito para poder levar o povo de Israel, o povo hebreu, para se tornar Israel.
Um povo escravo para se tornar Israel, um príncipe de Deus, uma nação cujo a população eram todos príncipes de Deus, para reiná-los, e tinham os sacerdotes para o servi-lo. E aí quando chega, eles experimentam todo essa glória da terra que eles avistaram, viram que as terras tinham bastante planícies, que tinha bastante montanha, que era uma terra fértil, que era uma terra maravilhosa, assim como Deus tinha falado. Porém, ele traz um relatório, em vez de ele olhar as terras, ele olhar os problemas que tinha lá. É muito comum, na verdade, quando nós entramos em algum lugar novo na nossa vida, nós paramos para poder olhar as bênçãos, mas a gente diz, mas aquilo tem ali, aquele lugar tem isso, aquele lugar tem aquilo, mas tem um problema. Tudo é muito bom, mas existe reticências, um problema. E ele pode ser inúmeros problemas, ele pode ser qualquer problema que apareça naquele lugar onde você deveria entrar. Só que aí, 12 pessoas voltaram. E quando voltaram, 10 tiveram uma visão, ou um discurso, ou um negativo. Enquanto apenas 2 viram a mesma situação, mas não viram isso como problema, viram isso como uma resposta para as suas vidas. E é importante você, quando olhar as Escrituras e olhar a sua vida, entender que as dificuldades existem, os problemas existem, as situações adversas existem, mas é importante entender que Deus é um Deus atuante na tua vida ontem, hoje e sempre, Ele nunca mudou. O que precisa mudar é o meu entendimento e a minha forma de ver a Deus agindo e atuando na minha vida, no meu mundo, na minha circunstância, nos meus problemas e na minha vida. Porque Ele não te chamou para parar no deserto, ou Ele não te chamou para vir até a igreja. Onde está você atuando em Deus, com Deus e para Deus, onde você vive, onde você trabalha, onde você exerce quem você é? Quem você é? Então ele volta lá, no versículo 14... No capítulo 14, 14 no versículo 1, fala assim: Então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta, e todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse a ele: Teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto, porque o Senhor nos trouxe para esta terra, só para sermos mortos pela espada na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Ora, Deus nunca poderia trazer você a um lugar para te matar. Deus nunca traria você a um lugar para você voltar a ser escravo como você era escravo. Não existe essa possibilidade de Deus. Se Deus te tirou de um lugar para te enviar para o outro, é porque Ele quer que você deixe as coisas que você fazia para viver uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova forma de encontrar a vida com Deus. Deus nunca vai te chamar para sair de um lugar para outro, para que você retorne à escravidão, para que retorne os próprios problemas, as dificuldades maiores. Nunca, nunca na vida. Em Jeremias 29, 11, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai, ou seja, um propósito e um futuro pela qual eu mesmo preparei para você. Porque Deus nunca direcionou e nem determinou ninguém ao inferno, ninguém à escravidão, ninguém à pobreza, ninguém a nada, a não ser bênção. Quem precisa olhar a perspectiva de Deus sou eu. É eu que preciso enxergar a Deus como Todo-Poderoso.
como aquele que resolve as dificuldades da minha vida, como aquele que pode destravar qualquer situação na minha vida, é aquele que pode me abençoar, é aquele que pode restaurar, é aquele que pode ter misericórdia, é aquele que pode ser o salvador das suas circunstâncias. Deus nunca pode te chamar a um lugar para destruí-lo, mas o povo, incentivado pelas queixas, e é engraçado que no Velho Testamento você não percebe muita ação de Satanás e seus demônios, mas é claro que existe aqui, porque ele fala ao nossa mente. Ele sempre está tentando desconsiderar o que Deus diz, sempre trazer problema aonde não existe, situações de conflito aonde não existe. Satanás já estava operando aqui, porém ele não dá cara no Velho Testamento. Somente quando Jesus, a luz do mundo, aparece, clareando tudo, então a gente consegue enxergar Satanás. Mas nesse Velho Testamento, a gente percebe por causa das atitudes, como que um povo que experimentou a glória de Deus no deserto, como que um povo saiu com um braço forte do Senhor do Egito, porque assim, Faraó era Deus no Egito. E existia uma população muito grande que poderia prender aquele povo. Mas ele saiu com mão forte, Deus operou 10 pragas, operou milagre, mostrou a sua glória, desceu em forma de fogo na tenda para Moisés poder ouvir. O povo todo conhecia as experiências porque era muito visível. Precisava de água no deserto, foi lá e feriu a rocha. Teve água. Precisava de comer carne, enviou as cordonizas. Precisava comer pão, enviou o maná. Está reverberando, baixa só um pouquinho. Então, a provisão e Deus se manifestando no Velho Testamento estava claro. Mas aí ele chega, olha o discurso do povo de Israel. Então naquela noite o povo começou a chorar em alta voz, e todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. A pior coisa que existe nas nossas vidas, como pastores, como líderes, é nós tentarmos ajudar as pessoas a encarar a vida dele da forma de Deus, e as pessoas andarem, daqui a pouco meter a boca na gente, falar mal da gente, e querer praguejar na nossa vida. Romper um ciclo, romper uma amizade, romper um relacionamento espiritual, romper qualquer coisa. E olha o povo de Israel, não foi 10 espias, foi a multidão, queixaram-se contra um líder que o próprio Deus levantou com milagre e poderosos sinais na terra. Agora, quando o povo sai, eles saíram felizes, mas outros, eles saíram com a pretensão de falar bem assim, bom, aqui eu sou escravo, estou indo para aquele lugar lá, eu acho que vai ser legal. Mas quando eles viram as dificuldades, eles começaram a murmurar, querer voltar para trás, ou reclamar que não tinha isso, não tinha aquilo. Olha, em todo momento da nossa vida, a gente sempre vai ter que fazer um sacrifício. Se a gente para estudar um concurso, bastante tempo de estudo, então eu não posso sair, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Se está casado, se é casado, agora eu não posso mais fazer dessa forma porque deixei de ser solteiro. Então, para tudo, existem momentos de sacrifício na nossa vida. Ter duas coisas, às vezes não é possível. Ter as duas coisas, às vezes não é possível. Então, escolha melhor. Ele tinha duas opções. Vai para a terra do Egito, de Canaã, ou você fica como escravo no deserto. Você decide. E estava lá as escrituras ensinando que muitos deles praguejaram contra Deus, praguejaram contra Moisés. E praguejar contra Moisés e se queixar contra Moisés é se queixar contra o próprio Deus, porque era o Deus que estava querendo levar o povo para lá. Se queixar contra a ordem de Moisés era se queixar da própria vontade do Senhor. Por quê? Porque era Deus falando para Moisés: Moisés, diga ao povo que faça isso. Moisés, diga ao povo que faça aquilo. Moisés, diga ao povo que ande. Moisés, diga ao povo que... Então, se eu luto contra aquela palavra, eu estou lutando contra quem? Eu estou desobedecendo a quem?
Só que eu preciso entender que tudo aquilo que Deus me pede para fazer, significa que eu tenho que sair daquele lugar para um outro e sempre vai ser melhor para mim. Quando nós viemos à igreja e deixamos o mundo lá fora, não é que o mundo lá fora é legal. Não é. E nunca vai ser. Porque senão não tinha o propósito de Jesus morrer na cruz do Calvário. Se o mundo tivesse legal, se a vida que você estivesse vivendo como escravo de Satanás tivesse tudo bem e estava tudo legal, para que Jesus viria? Para que Jesus viria? Então, no 14:3, fala assim, porque o Senhor, olha só, porque o Senhor nos trouxe nessa terra só para sermos mortos pela espada na guerra e as nossas mulheres, nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria então melhor voltar para o Egito? Ou seja, nós nos convertemos, começamos a frequentar a igreja e depois de um tempo a gente fala assim, não era melhor a gente ter ficado lá fora? Não era melhor viver a minha vida lá do jeito que eu estava? Ou seja, por que o Senhor me moveu e me tirou desse lugar? Isso é falta de gratidão, né? Que se chama, né? Você dá um presente para uma pessoa e você fala assim, opa, por que você me deu esse presente? Eu não te pedi nada. Por que você fez isso para mim? Eu não queria. Tem muita gente que Deus está oferecendo, que o próprio Jesus está oferecendo a salvação, dizendo assim, eu morri por você. Ele fala assim, mas por que você morreu por mim? Eu pedi? Eu precisava? Muitas pessoas estão fazendo isso hoje em dia. A apostasia está aí para... Muitas igrejas estão... Muita dificuldade, muito escândalo, muito isso. Por quê? Porque eles estão dizendo assim, tá, eu estou aqui bacana, estou experimentando da água, da codorniza, do pão, do maná, mas não era bem isso que eu queria ser um cara ricão, cheio disso, cheio daquilo. Jesus te chamou para uma dependência, Jesus te chamou para Ele ser o Senhor da tua vida, Jesus te chamou para deixar esse lugar para ir para a eternidade. Aqui não é o teu lugar, aqui não é o fim de todas as coisas. Não foi aqui que o Senhor disse que é para construir casas. Não foi aqui que o Senhor disse que era para você amontoar tesouro. E aí no 5, 14:5, então Moisés e Arão caíram no chão com o rosto sobre a terra e diante de todo o povo de Israel. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que fizeram parte da missão a espionar a terra, rasgaram sua roupa e disseram a todo o povo, a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor não agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar na terra, que produz muito leite, e dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenha medo do povo que mora lá, porque nós o venceremos como se estivesse devorando pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção dele. Por isso, não tenha medo deles. Eu queria deixar um entendimento espiritual, uma inteligência espiritual. Se Deus pôde libertar o teu povo do Egito, poderia libertar o povo da luta da terra de Canaã. Concorda comigo? Se Ele libertou você do povo do Egito com mão forte, Ele poderia chegar a qualquer lugar. E Josué e Caleb, ele começa a enxergar a Deus e a palavra de Deus, que a palavra de Deus não existia a Bíblia, tá, gente, naquela época. A palavra de Deus é a palavra preferida de Moisés. Ele começa a falar bem assim, não, Deus falou que é poder ir lá, eu quero essa terra. Se Ele fez vencer lá, Ele faz vencer aqui. Se Ele teve suprimento lá, Ele também vai trazer suprimento aqui. Porque Deus não muda. E Moisés, por 2 vezes ou 3 vezes, ele tentou conversar com Deus para dizer assim, Senhor, eu acho que você está escolhendo a pessoa errada para o chamado. Esse texto é muito interessante para o chamado. Vamos dar uma olhada em Êxodo 3:7. Eu estou lendo na Bíblia Viva, tá, gente? Às vezes algumas palavras estão diferentes.
Êxodo 3:7 diz assim: disse ainda o Senhor, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus mestres de obra. Tem algum mestre de obra aqui? Se tiver, façam intercessão a Deus, porque foi eles que moveram o coração de Deus. Olha só, conheço bem o sofrimento do meu povo, por isso desci para libertar os israelitas. No 7, disse ainda o Senhor, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos mestres de obras, ou seja, dos caras que estavam trabalhando lá como pedreiro, levantando as pirâmides, construindo casas, fazendo aquilo, e era um trabalho muito pesado. Hoje mesmo as pessoas tentam descobrir como que o Egito foi construído, porque as pedras pesavam muita tonelada. Conheço bem o sofrimento do meu povo, por isso desci para libertar os israelitas das mãos dos egípcios e para levar do Egito para uma terra boa e ampla, terra em que existe leite e mel em abundância. É a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Sim, porque o clamor dos filhos de Israel chegou até os meus ouvidos. E eu tenho visto como os egípcios os estão oprimindo. Agora vem e eu enviaria a Faraó para tirar o meu povo e os filhos de Israel no Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir lá? Moisés era neto de Faraó. Imagine um homem que viveu no deserto, volta agora e fala bem assim, meu avô, eu sou hebreu e eu descobri disso. Vamos liberar, deixa meu povo hebreu ir embora. Essa pergunta de Moisés, esse pedido, ia trazer um colapso no país, na nação dos egípcios, porque toda a construção civil e o trabalho pesado daquele lugar pertencia aos hebreus. Como que o faraó vai dizer, ok, meu neto, pode levar, reúne todo mundo e leva. E quem é que vai fazer o trabalho forçado? E quem é que vai trabalhar na lavoura para sustentar um país inteiro? Quem é que faria isso? Ninguém. Então era impossível o faraó fazer isso. Então, através do poder de Deus e da mão forte do próprio Deus, é que faraó deixa. E debaixo de muita opressão, e debaixo de muita condenação, e debaixo de muito juízo. Deus exerceu juízo sobre a nação do Egito. E sobre um líder, faraó, que era considerado uma divindade. Deus estava querendo destruir todos os deuses que existiam naquele lugar para dizer assim, eu sou Deus, o único e verdadeiro. Moisés, no 3,13, ele fala assim, Moisés disse a Deus, suponhamos, aí Moisés começa a questionar Deus para dizer, tire os olhos de mim, me erra. Suponhamos, Moisés disse a Deus, suponhamos que eu vá falar com os filhos de Israel e lhe diga, o Deus de seus pais me enviou para falar com vocês. Se ele perguntarem, qual é o seu nome? Qual é o nome de Deus? O que eu vou dizer? Deus respondeu, eu sou o que sou. Disse ainda, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. O discurso do povo de Israel em Números 14 não tem nada a ver com Êxodo 3,7. Deus falou assim, estou vendo o sofrimento de vocês, tenho visto o trabalho, tenho visto a opressão do filho de Israel. Você quer uma libertação? Vamos lá, eu vou te levar. E aí quando chega próximo a entrar na terra, ele começa a orar uns problemas que existiam ainda piores no Egito. E agora, em vez de ele chegar e falar assim, olá, então me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Esse mesmo parâmetro que Israel está vivendo aqui, é o mesmo parâmetro que nós estamos vivendo. Deus nos chamou para o céu, precisamos de tirar um pouco do peso da bagagem, e a gente está falando assim, não, viver aqui é tão bacana. O mundo está em colapso. A Europa entrou em colapso já. Apagão, bunker sendo construído, China já declarou guerra à Ucrânia ontem. Estamos por um triz.
profecias e comentários de homens e morre o Papa, vai surgir o outro Papa. Então, tem um monte de coisas que estão acontecendo isoladamente que se prepara para o fim dos tempos. E o que é que nós estamos fazendo? A igreja brasileira está onde? A igreja no mundo está aonde? Está igualzinho o povo de Israel aqui. Desacreditado da palavra do Senhor, desacreditado das promessas, desacreditado da pessoa do Espírito Santo, vivendo uma vida que não condiz com o poder de Deus, nem a realidade de uma igreja poderosa. E o que é que nós vamos fazer? Queria que vocês abrissem em 2 Crônicas 16:9. Segunda Crônicas 16:9. Fala assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se fortes para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Ou seja, em momentos de extrema dificuldade espiritual, emocional, seja qual seja a sua dificuldade, o Senhor, nesse momento, está passando os seus olhos por toda a terra para te mostrar forte pelas pessoas que estão buscando a Ele, aquelas pessoas que estão com o coração temeroso a Ele, que são tementes à vontade de Deus, que estão se esforçando para fazer a vontade do Pai, para cumprir o chamado. Os olhos do Senhor, neste exato momento, estão passando os olhos por toda a terra para se mostrar forte com aqueles que o obedecem, que honram o nome dele, que tem, na verdade a tradução vai dizer um coração íntegro. E quem é esse coração íntegro? É você, que foi chamado por Deus para um chamado celestial. Você. É você que ele está falando hoje. É você que ele está passando os olhos por toda a terra para se mostrar forte, com as suas dificuldades, suas lutas, os seus clamores, as suas angústias. É sobre ti que ele está falando sobre essa noite. É sobre mim. É sobre mim. Eu tenho plena certeza disso. Quando eu vejo essa situação, as igrejas vazias, quando é muito vazia, é muito oba-oba e nada de todo mundo. Umas coisas que você olha, onde é que está sendo glorificado a pessoa de Jesus? O Espírito Santo diz que Jesus falou que ele me traria glória. Glória ao Filho. Glória a Jesus. Tem muita gente buscando sua própria glória, querendo ser a pessoa do ministério, a pessoa, seja lá o que for, buscando, querendo tocar a glória que é devida a Jesus Cristo. Nesse momento, o povo de Israel tinha que chegar a olhar para o Senhor e falar bem assim: tá, é para entrar? Vamos. Eu não sei se o Gil não colocou o tema da minha mensagem. Não temas. Nesse momento em que as dificuldades acontecem, eu não tenho que voltar atrás. Não temas, prossiga. Não temas, é momento de prosseguir. Esse mesmo texto e essa mesma conjectura vai dizer quando Pedro está andando sobre o mar e na hora de ele encontrar com Jesus, o que é que ele olhou? A dificuldade, o vento. E os israelitas olharam para quem? Para os Enaquins, para o gigante. E você? O que você tem olhado que tem detido de você prosseguir? É o dinheiro? É os problemas? É o pecado? É a falta de fé? Está morno? O que é que tem impedido a você a prosseguir e entrar no lugar do descanso de Deus? O lugar de descanso de Deus é onde Deus te envia, te coloca, você acredita naquilo que Ele diz e é lá que Ele exerce poder e autoridade. E Satanás sempre vai tentar
ludibriar você para que você não chegue naquele lugar. Porque no dia que você chegar, ele perde o reinado, ele perde o espaço, ele perde aquilo que acontece na sua vida, na sua dificuldade, seja no seu casamento, seja na sua vida pessoal, seja na vida financeira. Satanás tem que bater em retirada. E a única forma de você vencer é você acreditando naquilo que a palavra diz. Porque você precisa de uma palavra para entrar no descanso de Deus. Você precisa de uma palavra para entrar no lugar do descanso. Você sempre vai precisar. E Deus sempre tem uma palavra da parte dele. Porque Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que se compadece. Ele é um Deus que sabe o que você está vivendo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, fortalecendo aqueles que têm um coração íntegro e que deseja realmente seguir para o caminho que Ele deseja. Em 1 Pedro 3,12... 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Justo aqui é você que aceitou a Jesus. Vocês são chamados de justo. Eu sou chamado de justo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Você fez súplicas hoje? Fez oração hoje a respeito do seu problema, da sua dificuldade? Os ouvidos deles e os olhos deles estão sobre você. O que é que você precisa fazer? Entregar aquilo que está incomodando a tua vida. Aquilo que está desejoso, que está sendo impedido por alguma situação, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, que é você. Justo é todo aquele que confessou a Jesus como Salvador. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glórias, honra e revelação. Imagine se o povo de Israel, sendo provado pela vossa fé, diz: eia, prossigamos, assim como Caleb. Então traria uma fé muito mais forte, como ouro perecível, entraria naquele lugar e trazia grandes glórias, louvores e honra ao Senhor. E eles não fizeram isso, ao contrário, praguejaram contra Moisés, ao ponto de Moisés rasgarem suas roupas com Arão, chorarem na presença do Senhor, queriam apedrejar o líder deles. Experimentaram da água, mas não apedrejaram. Experimentaram da comida, mas não apedrejaram. Mas no momento de dificuldade, que a sua fé deveria ser individual, o que é que eles fizeram? Ora aí por mim. Me ajude a entrar nesse lugar. A sua fé, o que eu estou pregando aqui, é ajudando para que a sua fé seja fortalecida, dizendo que Deus pode atuar na vida de vocês a qualquer momento. Ele está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos para você poder entrar naquele lugar onde Deus te chamou para estar. Porque na hora que chegar o arrebatamento, chegar o momento da salvação, vocês não podem ser salvos pela fé de Moisés. Eles não poderiam. Você não pode ser salvo pela minha fé, nem a fé de ninguém, a não ser a sua mesma. É você que tem que crer. É você que tem que crer. Gálatas 5:6. 5:16, aliás. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele dirá aonde ir e o que fazer. Passa mais um, Fê. Porque a carne milita com o Espírito e o Espírito com a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Imagine se o povo de Israel fala bem assim: opa, eu não vou entrar na carne aqui não.
praguejando na vida do outro, murmurando, reclamando. Eu vou ser orientado pelo Espírito. Qual é a ordem de Moisés? É para entrar? Vamos entrar. Vamos entrar então. Imagine se o povo inteiro fala isso. Vou fazer um resumo do que aconteceu depois desse episódio. Todo homem acima de 20 anos que saiu do Egito morreram no deserto. Só entraram os homens abaixo de 20 anos. Entre os 12 discípulos, entre os 12 espias, os 10 morreram no deserto. Somente 2 entraram na terra de Canaã. Então nós não temos uma outra opção a não ser prosseguir. Nós não temos uma outra opção a não ser crer naquilo. E o nosso maior trabalho é crer. O nosso trabalho é crer. Não é fazer. Quem deu vitória ao Senhor a respeito dos amalequitas e todos os zeus que existiam naquele lugar foi o próprio Deus. Por quê? Josué não tinha condição nenhuma naturalmente de vencer aquele povo gigante. Ele não tinha condição nenhuma. Primeiro que ele não tinha nem armas. Eles não tinham armas. Ele não tinha naturalmente nada. E que bom que eles não tinham. Para que depois ele não chegasse na terra de Canaã e falasse assim: foi eu que matei milhares e não sei o que, glória para mim, porque eu sou todo poderosão, sou eu que fiz isso, sou eu que aqui. É ou não é? Quando nós estamos diante de uma batalha, se nós usarmos a nossa força, é melhor que você não faça isso. É melhor que você aprenda a confiar e principalmente a confessar a palavra de Deus, porque Josué confessou. Não foi isso que eu ouvi lá no deserto, que Deus me traria para essa terra para matar minha esposa, matar os meus filhos. Não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi que o Senhor ia me tirar da opressão, da condenação, da escravidão, para uma terra que mandava leite e mel, que era uma terra muito boa. Essa foi a confissão de Moisés, de Josué. Mas ele não era cego e ele não estava desconsiderando os problemas dele. Ele não fez isso. Ele viu, ele enxergou, mas ele falou bem assim: bom, eu saí de um lugar bem tenebroso. Isso daqui vai ser fichinha. Isso aqui vai ser como pão para eu comer. Foi isso que ele disse. Mas os Enaquins, 3 metros diante. Os homens eram muito altos. E assim, eram muitas nações. Agora eu fiquei perguntando para o Senhor e falei: por que Deus daria aquela terra que não era minha para mim? Ou seja, a terra dos cananeus não era deles. Eu preciso ter um olhar ainda um pouco maior. Como Deus fala, né? Que tem o olhar de águia. Deus é o Deus de toda a terra. A terra não pertence ao Brasil. A terra pertence ao Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. Não pertence a mim e a você. Porque no dia que Ele quiser tirar, eu posso falar: ô Senhor, essa terra é minha. Posso dizer isso? A minha vida não é minha. Os teus filhos não são teus. O teu casamento não é teu. Correto? As suas finanças não é sua. Nada é teu, porque foi tudo Ele que deu. Então eu preciso enxergar a Deus olhando para cima para poder falar assim: bom, é melhor eu viver uma vida de obediência do que ficar reclamando, de praguejando, de se queixando. É melhor eu fazer isso. Porque se existe alguma coisa na sua vida, foi porque Ele fez, criou e te deu. Porque Ele ama. Vocês são pais, você sabe dar as melhores coisas para os seus filhos, correto? Efésios 6,18.
A gente precisa aprender nas dificuldades a caminhar confiante no Senhor. Quando as circunstâncias acontecem na nossa vida, que nós vamos caminhando com o Senhor, conquistando coisas, trocando de trabalho, vivendo em casa, entrando no relacionamento, tem filhos, tem igreja, seja qual for aquilo que você esteja fazendo, vai sempre acontecer algumas situações não desejáveis para a nossa vida. E sempre haverá problemas. Deus, Ele não vai permitir que a sua vida seja extremamente de paz. Ele te dá a paz que excede todo o entendimento. O que é isso? O entendimento é que está tendo muita luta, muito problema, muita dificuldade, mas existe uma paz, que é fruto do Espírito. E não fruto das suas virtudes, seja fruto daquilo que você acha, da sua proteção, da sua casa, da segurança desse país, dos policiais, das redes elétricas. Não é isso que te dá segurança, e sim o Senhor. Efésios 6,18 fala assim: com toda oração e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A minha versão diz assim, 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alerta e não desanime. E continue orando fervorosamente por todos os cristãos em toda a terra. Ou seja, não desanime. Qualquer que seja a situação, não desanima, porque o Senhor sempre perto está para ajudar, porque o Senhor está com os olhos sobre você, esperando as suas súplicas, suas orações. Por que Ele não age diretamente? Por que Ele não, já que, você já vai cair, opa, vai cair. Não, Ele não é esse Deus. Aquele pai todo preocupado, não, vou deixar meu filho não fazer isso, não sei o quê. Não, as dificuldades fazem um amadurecimento, trazem um amadurecimento muito grande para nossas vidas, para que nós não sejamos chorosos. Já pensou toda a situação? Faltou dinheiro, porque faltou isso, porque... Faça a minha vontade, é isso? Faça a minha vontade, para que eu não chore, para que eu não sinta falta, para que eu não tenha dificuldade. Faça a minha vontade, não me deixe esperar. Isso é orgulho. Já viu aqueles filhos que é mimado, que, não, porque você não me deu? É isso? Nós não somos esse tipo de coisa. Imagine Jesus, não, eu não vou na cruz do Calvário. Eu vim criei todo mundo e todo mundo me rejeitou. Imagine Jesus, sacerdote, cheguei, pode me adorar. Foi para isso que eu criei o tabernáculo, foi para isso que eu criei vocês, foi para isso que eu instituí isso, a adoração. O que é que Jesus é? E Jesus era adorado? Jesus era honrado? Em nenhum momento eu não vi nas Escrituras um sacerdote prestar culto ao Deus eterno que estava diante dele. Em nenhum momento das Escrituras. Os sacerdotes, nenhum deles. Muito pelo contrário, quando Jesus aparece na frente de Anás e Caifás, ele recebe uma bofetada de um soldado porque falou, entre aspas, indevidamente. Era o mais odiado. É ou não é? E Jesus não estava dizendo, ô pai, você quer que eu faça isso, mas o pessoal não está nem aí para mim. E nós precisamos ter um caráter desse jeito. Quando as emoções, ela não pode atingir quem somos. Porque somos crentes adultos, somos crentes maduros. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Imagine se o princípio das dores acontece hoje. Imagine se os princípios das dores acontecem a partir de amanhã. Falta de alimento, guerra, escravidão, perseguição. Você está preparado? Estamos preparados para viver esse momento? Efésios 6:10.
Por último, Efésios 6,10. Por último, quero recordar-lhe que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se toda a sua armadura. Eu não vou entrar nas armaduras agora. Mas 6,10. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Na minha versão vai dizer assim, ó. Por último, quero recordar-lhe que a força de vocês para enfrentar as circunstâncias da sua vida devem vir do imenso poder de Deus que está dentro de você. Que poder é isso? A pessoa do Espírito Santo. Será que você tem deixado Ele atuar na tua vida? Será que você tem deixado Ele fazer as coisas que Ele desejava fazer? Eu acho que seria muito mais fácil. Espírito Santo, eu te convido a você a fazer aquilo que você tem que fazer. Orientar o jeito que você tem que fazer. Agir do jeito que você precisa agir. Para que não deixe lugar à carne e nem a concupiscência dela. Ou seja, andar no Espírito, como diz 6,18. Anda no Espírito. Andar no Espírito é você fazer aquilo que o Espírito desejava que você fizesse. Ou orando no Espírito, não é oração em línguas. Não é isso, não é orar em língua. É orar segundo a vontade do Espírito. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a fazer isso. Me fortalece no meu interior para que eu possa alcançar aquilo que você está fazendo, para alcançar aquilo que você deseja. Me leva, me conduza. É isso, é orar no Espírito. É segundo a vontade do Espírito. E para finalizar, o povo de Israel, quando ele entra na terra, ele experimentou da glória daquela terra. Ele viu, a terra era próspera, a terra mandava leite e mel, a terra trouxe da terra um cacho de uva gigante. Ou seja, eles experimentaram da glória, eles experimentaram da provisão, da bênção de viver naquela terra. E para finalizar, Hebreus 4. Hebreus 6,4. Deixa eu procurar o Hebreus aqui para ver se ela veio hoje na minha Bíblia. Hebreus. Ele faz um relatório muito parecido com essa vertente de o povo entrar, experimentar, visualizar da bênção de quem era viver naquela terra e da realidade da igreja do Senhor Jesus, que tem experimentado do Espírito, que tem experimentado da bênção, tem desfrutado da alegria da salvação e muitas vezes, em vez de estar caminhando, eles desviam, eles fogem da realidade que deveria estar. E ele fala assim, não adianta nada procurar novamente fazer trazer de volta ao Senhor. Deixa eu ler na sua. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, passa mais um, Sofia, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram em si, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O que ele está falando em Hebreus é a mesma coisa do povo no Israel, que entrou, experimentou da glória, da bênção da igreja, experimentou daquilo tudo que tinha, da promessa de Deus, de saber que existia mesmo leite e mel, experimentaram daquela glória futura. E hoje a igreja do Senhor, é impossível que essas pessoas que provaram do Espírito Santo, que vivem uma vida de comunhão com Cristo, que experimentaram da alegria de salvação, que estão na comunidade, e depois de uma hora para outra, falam assim, as dificuldades vieram e os escândalos aconteceram, as dificuldades, a falta de dinheiro, aquilo que o semeador fez. O semeador semeou a boa palavra, caiu na terra pedregosa, no espinho, nisso, naquilo outro, e eles, de alguma forma, não produziram o fruto que deveria produzir. A receita para isso é deixar que a palavra de Deus tome forma na sua vida. A receita para a conquista é deixar que o Espírito se mova
em vez da sua carne. A resposta para isso é, no momento de dificuldade, colocar diante do Senhor, em súplica e oração, aquilo que você precisa para prosseguir. Porque senão você vai cair num deserto. Você vai cair prostrado em algum lugar. Essa referência é a mesma que ele está dizendo aqui. Em Hebreus 4, no versículo 1, fala assim: considerando sua promessa de entrarmos no lugar de descanso, ninguém deve pensar que a promessa falhou. A promessa de Deus no Velho Testamento para a entrada do povo da terra de Canaã falhou? Não, não falhou. O que falhou foi a sua fé. O que falhou foi a forma de crer. Porque o próprio Deus fala bem assim: Moisés, de ti eu vou fazer uma grande nação. E Moisés falou: não, Senhor, o que é isso? O que é que o povo do Egito vai falar? Lembra que você, como mão poderosa, trouxe? Chega no deserto e você faz o povo morrer? O que é que as outras nações vão falar de ti? Você acha que Deus ia ter algum problema? Ele falou bem assim: Moisés, o teu povo, já não era um povo de Deus. Ele falou: Moisés, o teu povo está lá se prostituindo, fazendo bezerro, desça, porque eu vou matar aquele povo. Quer que eu faça de ti uma grande nação? Ele falou: não, Senhor. Por 3 vezes Deus pergunta para Moisés. Se Deus perguntar para você a respeito de alguma coisa nesse sentido, fala: Senhor, se Deus falar, deixa esse pessoal, deixa essa amizade, deixa esse relacionamento, fala: ok, Deus. Porque se você tentar levar alguém para um lugar da promessa, sendo que usando a sua fé, vai dar ruim. Moisés não entrou na terra da promessa. Deus falou para Moisés: Moisés, sobe o monte que você vai morrer. Porque Moisés, por 3 vezes, insistiu a Deus que não matasse aquele povo. Se Deus está pedindo algo para você deixar de fazer, ou para assumir o que você tem que fazer, ou chegar naquele lugar, não hesite. Vai e faça. Porque o pior, não que Deus deseja, é porque você entrou em desobediência. Considerando sua promessa de entrar no lugar do descanso, ninguém deve pensar que essa promessa falhou, porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja salvar-nos foi nos dada também, como antes, àqueles que viviam no tempo de Moisés. Em Hebreus 4, ele vai falar sobre o novo céus, vai direcionar a gente para a nova Canaã, que é o céu, vai direcionar a gente para o céu, para onde nós devemos entrar. Mas ele faz um paralelo, ele faz um relato com a mesma história de Moisés. Aqui, ó. Porque essa maravilhosa notícia de que Deus desejava nos salvar, vou ler no quê? Porque Deus também, a nós, para anunciar da boa notícia, como se Deus se deu como eles, mas a palavra que ele ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé daqueles que ouviram. Mais uma. Nós, porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, o novo céu e a nova terra já está construída para você. Você precisa ser acompanhado, essa palavra, ser acompanhado pela fé. Por isso, não deixe que as circunstâncias, que as distrações, ela ocupe o lugar que não deve ser ocupado. Nós precisamos entender que deste mundo nós não teremos nada e não levaremos nada. Nós precisamos viver que nem o povo de Gideão, bebendo água e olhando para cima, bebendo água e olhando para cima. Deus falou para Gideão: Gideão, desce aquele rio, manda todo mundo beber água. Aquelas pessoas que beberem água olhando para cima, igual o cachorro, é essa que você tem que chamar. 30 pessoas fizeram isso. Gideão entrou com 30 pessoas contra o reino, não sei se eram os amalequitas ou os midianitas.
De 3.000, 30 pessoas. Por quê? Porque estavam bebendo e estavam deixando as coisas acontecerem. Bebe, experimenta do mundo, mas olha para o céu. Experimenta do mundo, mas olha para cima. Porque é lá a sua moradia eterna. Amém? Então, não temas, prossiga. Não é tempo de voltar, não é tempo de retroceder. É tempo de ficar firme naquilo que a palavra de Deus diz. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de ler as Escrituras, de entender, pedir entendimento, sabedoria. É tempo de... Tenho o meu trabalho, tenho a minha vida pessoal, mas essas coisas elas são... Eu vou lá e cumpro o que tenho que fazer, porque aquilo, a comida pela qual eu estou buscando, o sustento pelo qual eu estou buscando, não vem dessas coisas. Porque está para acontecer. Imagine que daqui a uns dias todas as coisas econômicas sejam bloqueadas, esteja um apagão, tudo é internet agora. Algumas pessoas em Portugal, algumas ovelhas que estavam lá, eles me mandaram mensagem, até mandei, foi para você que eu mandei a mensagem, né? De uma das minhas ovelhas lá em Portugal. E aí em Portugal tem apagão. Pastor, ficamos 8 horas sem poder comprar, sem ter luz, sem ter nada. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro está no banco e tudo é pago com cartão. E aí acabou a energia, apagão. Como nós compramos comida? Como o supermercado funciona? Mandou áudio para estar orando. E eu fiquei bem assim, meu Deus, está acontecendo já. Está acontecendo lá, daqui a pouco acontece aqui. E o que nós faremos? Deus tem reservado a terra de Gósen para a gente. Quando o Egito estava sendo bombardeado pelas pragas, Deus falava assim, vai para a terra de Gósen, porque é lá. E Deus vai preparar isso para a gente. Amém? Porque Ele é fiel. Amém? Maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, continuo olhando para ti. Eu sei que o melhor para mim, um desejo no teu coração. Dá-me forças para continuar, trazendo uma promessa em oração. Meu Deus, está meu coração firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão e controlar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Quando estiver na presença do Senhor, Aleluia. teu Grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Grande és pra mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim, e meu Deus está meu coração
firme nas promessas do Senhor, continuo olhando para ti. Aleluia, Espírito Santo. E mesmo quando eu chorar, para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora pela cruz, calma em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Aleluia. E a bênção do Deus Altíssimo esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor nos vivifique, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém e amém. Toda glória, toda honra. Sobre ti. Grande amor, firme nas promessas do Senhor,